E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero conversar um pouco, né, sobre o sucessor de Pedro, o chefe, né, da igreja. É muito importante a gente ter, né, esse conhecimento para a gente viver melhor a nossa fé. E aqui eu vou utilizar, né, o Catecismo da Igreja Católica. Vou apresentar nesse vídeo, né, apenas esses 4, né, parágrafos que está aí na sua tela. Mas você pode ler, se você tem aí, né, o catecismo. Se não tem, né, e você é católico, é bom ter, né, o catecismo da Igreja Católica. E você também que está aí pendendo, né, para o catolicismo, se convertendo, né, à Igreja Católica, é bom também ter o catecismo da Igreja Católica, né? Eu recomendo muito que você leia o catecismo da Igreja Católica. Então você pode ler um pouco antes desse número que eu estou mostrando e avançar na leitura, para você entender melhor, né, esse contexto. Aqui eu vou apenas utilizar esses 4 números, que está aí na sua tela, para a gente fazer a nossa reflexão. Um ponto que eu quero já falar aqui para vocês é o seguinte: muitas pessoas têm criticado, né, o atual Papa, né, Francisco. Porém, houve papas na história terríveis, né, que cometeram grandes pecados. O que fica para nós leigos, o que fica para mim e para você que está, de repente, né, ouvindo, né, e vendo, né, esse vídeo, é o seguinte: o Papa fica para nós como, né, um sinal de unidade, né, para manifestar a unidade, como disse, né, São Cipriano de Cartago. Ou seja, São Pedro fica para nós como um fator de unidade. Não significa que ele é o homem mais santo da igreja, né? Que ele é, por ser o chefe da igreja, ele é o mais santo. Não significa necessariamente, né, isso. De Pedro para cá, até chegar aos nossos dias, houve muitos papas que erraram muito, que se a gente ficasse, filmasse, se naquela época houvesse, né, o meio de comunicação de hoje, e fosse tudo filmado, como hoje é, qualquer gesto do Papa Francisco hoje é filmado, o povo, né, ficaria, né, bem escandalizado. Ou seja, o que fica para nós, vou repetir, né, é o fator de unidade. Não podemos romper com essa unidade. É isso que fica para nós. Diante de Deus, tanto eu e você e o Papa Francisco vai prestar conta daquilo que tiver feito ou que não tiver feito. Então, dito isso, né, gente, para a gente deixar bem esclarecido que não é o fato da santidade, né, do Papa Francisco, mas sim o fator de unidade. Cristo, quando fundou a igreja, escolheu 12 apóstolos e dentre eles escolheu um. Isso está, né, bem claro nas Sagradas Escrituras, e escolheu um dentre eles para chefiar a sua igreja, para pastorear, né, o seu rebanho. Dito isso, vamos conferir, né, essa leitura que está no Catecismo da Igreja Católica, o número 880 ao número 883, falando sobre, né, o colégio episcopal, né, e o seu chefe, né, o Papa. Aqui diz assim: Cristo, ao instituir os 12, instituiu-os à maneira de colégio ou grupo estável, ao qual prepôs Pedro, escolhido dentre eles. Assim como por disposição do Senhor, São Pedro e os apóstolos e os outros apóstolos constituem um único colégio apostólico. De modo semelhante, o romano pontífice, sucessor de Pedro, e os bispos, sucessores dos apóstolos, estão unidos entre si. Somente Simão, a quem deu o nome de Pedro, o Senhor constituiu em pedra de sua igreja. Entregou-lhe as chaves da mesma. Instituiu o pastor de todo o rebanho. Porém, o mônus de ligar e desligar, que foi dado a Pedro, consta que também foi dado ao colégio dos apóstolos, unido a seu chefe. Este ofício pastoral de Pedro e dos outros apóstolos faz parte dos fundamentos da igreja e é continuado pelos bispos sob o primado do Papa.
O Papa, bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Com efeito, o pontífice romano, em virtude de seu munus, de vigário de Cristo e de pastor de toda a igreja, possui na igreja poder pleno, supremo e universal, e ele pode exercer sempre livremente este seu poder. O colégio ou o corpo episcopal não tem autoridade se nele não se considerar incluído como chefe o romano pontífice. Então veja que coisa, né, interessante. Quer dizer que foi dado, né, foi fundada a igreja somente sobre Pedro. Foi somente a ele que Jesus Cristo entregou as chaves. Ele é, portanto, né, o chefe, tantos, né, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Que os bispos, né, ou o colégio, né, ou o corpo episcopal não tem autoridade se nele não se considerar incluído como chefe romano, né, pontífice. Isso tudo, meus irmãos, como eu falei agora há pouco, né, não por causa da santidade, né, do Papa, dos papas que houve, né, ao longo da história da igreja, mas sim para manifestar essa unidade. Então, hoje em dia a gente vê muitas pessoas dizer, mas esse Papa faz isso, faz aquilo. Mas veja, o que fica muito claro é que Cristo quis escolher 12 apóstolos e dentre eles um para ser o pastor, né? Quer dos outros bispos, quer de toda a multidão dos fiéis. Isso é muito claro nas Sagradas Escrituras. Então é isso que eu quis mostrar para vocês, meus irmãos, nesse vídeo. Porque a gente tendo essa visão do significado, né, papal, desse primado do Papa, e perceber que isso é uma vontade de Cristo. É uma vontade de Cristo que haja, né, um só rebanho e um só pastor. Então o Papa é o líder visível, é a cabeça visível desse rebanho de Cristo. Que Cristo, né, é a cabeça invisível. Cristo é o fundamento invisível, enquanto ele quis, né, esse fundamento visível, esse fundamento, né, perpétuo, como está, né, no número 882, que diz assim, né, o Papa, bispo de Roma e sucessor de Pedro, é o perpétuo e visível princípio do fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis partilhar com você nesse vídeo, para a gente ver aqui como é bonito, né, a fé católica. Se você não é inscrito ainda no canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário. Muito obrigado e fique com Deus.